amigo, fala minha amiga que sonha em ser palestrante profissional e viver de palestras. Você está no lugar certo. Você tem um conhecimento, você tem uma experiência de vida marcante e quer transformar isso em uma palestra e ser muito bem remunerado por isso? Então, fica com a gente até o final desse episódio que hoje você vai aprender uma dica-chave para isso. Olha só, esse é o podcast Fala Palestrante. E aqui nós vamos trazer assuntos e estratégias importantes que vão encurtar o caminho entre você e o mercado de palestras, fazendo com que você faça o que você ama, que é falar sobre aquilo que você acredita e ainda seja muito bem pago para isso. Aqui nós temos 3 ilustres especialistas que vão te ajudar neste caminho. Eu sou o Lucas Vieira, sou especialista em marketing estratégico para palestrantes. Ao meu lado, nós temos o Lucas Lopes, CEO e cofundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. E ele, Francisco Almeida, um dos melhores comunicadores e palestrantes que eu tive a honra de conhecer. E nós vamos abordar o tema desse podcast hoje, que é precificação da palestra. Como faz para calcular quanto vale uma palestra? Como é que eu faço isso? Será que é interessante eu cobrar caro, cobrar barato? O que é caro, o que é barato? Isso é uma confusão que eu acho que todo palestrante ou todo iniciante a palestrante tem. Mas antes, deixa os nossos amigos também darem um oi para vocês. Fala, palestrante! Um abraço para vocês e eu espero contribuir aqui muito com esse nosso tema. É muito importante e tem muito palestrante que me pergunta isso, gente que já até é palestrante em dúvida sobre quanto precificar a palestra. Vai ser legal. Fala, palestrante. Hoje vamos compartilhar com vocês aqui um pouquinho da nossa experiência do campo de batalha. O que eu falo? Campo de batalha não tem nada que resista a ele, né? Que é a vivência do dia a dia. É ser contratado, é não ser contratado, é o quanto se paga, é o quanto não se paga, é como eu devo cobrar e as variações desse mercado. Eu sei que, com muito respeito, eu sei que hoje tem muitos palestrantes que têm uma dificuldade em precificar, né? Porque é um mercado, né, que tem alguns nichos, alguns temas, eles têm ali uma determinada concorrência, tudo. Mas hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do quanto que circula, né, o quanto que é monetizado o mercado de palestras. E é um mercado riquíssimo e eu acredito que todos podem fazer parte desse mercado. Uma informação interessante, a gente estava aqui nos bastidores antes conversando sobre isso, e uma informação que pode deixar você com uma pulguinha atrás da orelha. O mercado de palestras gira ao ano em torno de 12 bilhões de dólares. É isso, né? Isso no mundo. No mundo. 12 bilhões de dólares. Chico, imagina você ganhar 1% desses 12 bilhões de dólares com palestras por ano. Eu acho que a pergunta essa é boa. Isso não foi uma pergunta, isso foi uma cutucada, né? Uma cutucada, mas eu tô pensando, o que eu penso, né? O que eu vou jogar? O quanto desses 12 bilhões por ano, este ano veio para o meu bolso? O quanto desses 12 bilhões mundiais rentabilizou na monetização do meu propósito, das minhas palestras, do seu conhecimento que você quer levar para o mundo, né? E é uma provocação. Né? Claro. É uma provocação, principalmente pelo fato de que tem colegas agora neste momento, e você já é... nós temos um princípio aqui no MBA, tá bom? Que eu queria compartilhar com vocês. Porque como a gente vai entrar num assunto agora que é muito delicado, que é o quanto vale uma transformação? Não tem preço. Então, e aí, como cobrar então se não tem preço? Aí que tá. É isso que a gente vai falar hoje. hoje. É isso que a gente vai falar hoje. Né? Cara, cada experiência, eu tenho certeza que quem tá aqui assistindo a gente já pode ter tido experiências fantásticas. Cara, como que eu cobro por isso? Quanto que eu cobro por salvar uma vida? Quanto que eu cobro por mudar a vida de uma empresa? Quanto que eu cobro por fazer uma instituição bater a sua meta? Como que eu cobro por levar ali o meu conhecimento de anos que você pode ter ali na tua mente, né? Então é muito importante. E eu tenho um princípio. Aqui nós aqui do MBA, todo o nosso time, toda a nossa equipe, a gente tem um princípio. E eu queria que você se apegasse nele agora, nesse momento que você está aqui com a gente. Palestrante, acredite. Ninguém desiste no MBA. Ninguém fica para trás e todo mundo cresce junto.
O teu sucesso, e eu sei que é um sucesso. Eu sei que agora, neste momento, tem muitos palestrantes que falam, caramba, se eu pudesse cobrar R$1.000. Meu Deus, eu vi o Francisco cobrando R$15.000. R$15.000 em uma hora. E aí você vê propaganda também. A gente vê e tá tudo bem. Ah, ganhe não sei quanto, tal. Existe ali uma média, né, de mercado, que a gente vai falar sobre isso. Mas eu sei que nesse momento você deve estar com talvez com um pouquinho de medo, e eu quero te tranquilizar agora. Aqui com a gente. Ninguém desiste. Ninguém fica pra trás. E todo mundo cresce junto. Se você gostou dessa esteira, esse é o melhor lugar para você estar, junto com a gente no MBA e aqui no Fala Palestrante. Muito bom. É isso mesmo. Quem gosta de futebol já deve ter se perguntado isso. Pô, como é que os caras fazem um cálculo para saber quanto vale um jogador? Fulano vendeu tal ciclano. Pô, mas vendeu por tanto dinheiro, como é que tem? E a mesma coisa vem para a realidade do palestrante. Isso que a gente trouxe desses 2 bilhões de dólares ao ano 12 mundial, bilhões. 12 bilhões, é um dado de mercado, né? E um outro dado de mercado interessante Lucas, qual o palestrante mais caro? Quanto custa o palestrante mais caro que a gente vende lá na Motive hoje? Bom, eu não sei se tem um palestrante mais caro que esse, mas o palestrante mais caro que a gente tem na Motivação Palestras é o Flávio Augusto. E eu posso falar tranquilamente o valor dele, porque ele fala isso em vários lugares, já ouvi ele falando o preço da palestra dele. Custa nada mais, nada menos do que R$400.000. Uma palestra que custa R$400.000. E olha, o mais interessante disso tudo é que esse preço que ele coloca na palestra dele é para diminuir a demanda de pessoas que procuram pela palestra dele. Não eliminar, porque ele vende. Não eliminar, mas diminuir a demanda. Imagina, o palestrante que está assistindo a gente chegar num nível em que ele precisa aumentar o preço da palestra porque ele não consegue atender todo mundo que está procurando por ele. Isso é muito bom, muito incrível. E o palestrante mais... que fique bem claro aqui, tá? Chicão vai assinar embaixo o que eu vou falar aqui agora. Não é que o palestrante tem um valor mais acessível que ele não tenha um conteúdo muito foda. Não é que ele cobre um preço mais acessível que ele não tenha um conteúdo transformador. Não é isso. Preço é uma coisa, valor é outra. Transformação é outra. Então, vamos desassociar isso, né? E vamos agora nesse papo aqui. Como fala de dinheiro, né, gente? Eu queria que eu queria que você que está assistindo a gente tirasse alguns julgamentos. Quando fala, Flávio Augusto, 400 mil, eu acho justo. Eu acho justo. Não só porque eu sou fã do Flávio Augusto, mas ele conta uma história de uma jornada milionária. Um cara que nasceu na periferia acho que do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso mesmo. Pegava busão, trabalhou na escola de inglês, comprou um time de futebol nos Estados Unidos, amigo, criou um império no Brasil. Quanto que a transformação dele não pode gerar na tua empresa, na tua vida? E vale, como também a tua vale. Agora, a grande sacada é como você vai transformar, como você vai entregar isso, como você vai cobrar por isso. Que é um detalhe que eu sei que filosoficamente a gente fala, poxa, mas a minha transformação, ela tem, só que existe um mercado, existe dados ali que vão levar você a entender essa precificação, entendeu? Então a gente tem que eliminar aqui o nosso juiz interior. Vale, não vale, não somos nós que temos que julgar isso, não é sobre valer ou não, tem que entender a diferença do preço e do valor, tá entendendo? É isso mesmo, então é o que eu falei, não é que você cobra mais em conta que o teu conteúdo é menos transformador do que aquele que cobra caro, são experiências diferentes, são nichos diferentes e é por isso que eu vou perguntar agora pro Lucas, o palestrante mais em conta que a gente vende lá na Motive, quanto é a palestra desse cara? Pelo que eu me lembro, o palestrante que tem a palestra mais barata da agência custa mais ou menos uns R$400. R$400. Então a gente tem um de 400 mil e tem um de R$400. Eu quero complementar, dando um passo um pouco para trás sobre o que a gente estava falando antes. A gente consegue enxergar que alguns palestrantes, eles se sabotam com o argumento de será que ainda tem mercado para o meu tema?
tem tanta gente falando sobre liderança, será que eu vou conseguir me destacar nesse tema ainda? Falando sobre motivação, o mercado está saturado. O mercado não está saturado. Ele movimentou 200 bilhões, 12 milhões... 12 bilhões. 12 bilhões. Ele movimentou 12 bilhões de dólares no mundo. Como que está saturado? Mais de 100 milhões de reais no Brasil. Como é que está saturado? Não está saturado. A grande questão é perceptível que vale a pena pagar pelo que você fala? Perceptível é uma palavra-chave. É a palavra-chave. Palavra-chave do podcast. Sim. Porque o que a pessoa fala vale muito a pena. Sim. É o que você falou sobre valor, é diferente de preço. Total. Uma transformação não tem como precificar. Então, o que você fala com certeza vale a pena. Só que é perceptível que vale a pena. E o preço, essa palavra não pode estar fora do nosso podcast de hoje. Porque Claro. o preço ele está totalmente ligado à percepção. Total. Isso é Só pagam importante. 400 mil reais para o Flávio Augusto porque é perceptível que A ele vale isso. transformação. O Só valor de pagam percepção. 400 reais para aquela palestrante da minha agência porque não é perceptível que ela vale mais... Nem ela percebe que ela vale mais do que... Quer dizer, aspas na minha palavra. Nem ela percebe que a palestra dela vale mais do que 400 mil... Quer dizer, 400 reais. E por que ela não percebe? Porque ela talvez não saiba o poder de compra dos contratantes, ela talvez não saiba a preparação necessária para que ela pareça valer mais do que aquilo. Então ela simplesmente não sabe. Se você está aqui, você já está na frente de uma gigantesca quantidade de palestrantes que simplesmente não sabem Muito. como parecer para precificar. Aqui é o ponto inicial do de como precificar. Então você percebe que nessa fala do Lucas, na verdade, em todas as nossas falas aqui, que o preço não é uma questão perceptível. Ele está muito além disso. É praticamente uma caixa de ferramenta. É como você é visto, é como você gera percepção e é como a pessoa do outro lado percebeu tudo isso que você quis colocar ali. E aí, eu acho que isso tudo traz pra gente uma certa autoridade que hoje sim eu posso cobrar X. Chicão, quando você começou a tua carreira como palestrante, hoje a gente fala com você porque você vive de palestras. Você faz isso como profissional. Ou seja, antes você tinha um outro trabalho, talvez você tivesse que complementar a tua renda com outro trabalho e mesmo assim tinha o sonho de ser palestrante e ser remunerado por isso. No começo você caiu nesse grupo de... A gente vai entrar aqui agora, pessoal, no campo de batalha real. Como foi o começo? O Francisco não é um cara famoso, não é um cara conhecido, mas é um cara que, só para você ter noção, ele teve a oportunidade e ele teve a missão de substituir Mário Sérgio Cortella numa palestra para um cliente internacional. Então não é qualquer um, o cara não é conhecido. Ou seja, teve um começo. Como é que foi esse teu começo? Você deu palestra de graça? Você cobrou R$400 numa palestra? Como é que foi a tua situação no começo? É muito louco. Deixa eu só Pode complementar uma coisa que o DJ tava falando. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, por isso que eu dei esse corte e acho que vale muito a pena interromper para falar isso. Francisco não é famoso, como o DJ mesmo disse, só que ele já vive de palestras. Então eu preciso ser famoso para viver de palestras? Se você vive de palestras é porque você recebe o suficiente, tem a ver com o preço, recebe o suficiente para viver daquilo. É necessário ser famoso? Um exemplo vivo de que não. Então, boa, passo a bola. E por quê? Porque isso é muito importante, para que você entenda agora. E óbvio que existem os facilitadores. Até uma empresa levar uma celebridade, um jogador de futebol, um ator, um cantor, tá tudo bem. Né? Ele vai apresentar aquilo ali, é uma outra necessidade que a empresa tem. Só que nós estamos falando aqui da modalidade palestrante profissional. Não estou falando que os artistas ou que personalidades não sejam profissionais também. Mas agora eu quero que você entenda agora, a gente entre numa esteira de consciência. Tá? Para que quebre, para que tire algumas âncoras da nossa mente também, quando a gente fala em fama. Né? O que é fama? Fama é você ser conhecido em um meio. Popularmente, aqui no Brasil, a gente fala que fama é
Você aparecer na televisão, você ser uma personalidade que já, em algum momento, já saiu ali nos tabloides, tudo esse tipo de coisa. Mas entenda, meu querido e minha querida palestrante, você tem como ser famoso dentro do teu meio. Você tem como ser famoso dentro do teu nicho. Tem um palestrante que eu conheci há pouco tempo atrás, se chama professor Scopino. Todo mecânico conhece ele. Ele é um popstar dentro do meio da reparação. Reparação é o termo que eles usam para mecânico, reparação automotiva. Todo mundo conhece. Não existe uma viva alma que trabalha no meio da reparação que não conheça. E ele é um palestrante famoso dentro do segmento dele. Voltando a falar sobre o começo. E isso é muito importante. Eu queria que você que está assistindo a gente se atentasse. Cada um tem o seu começo, né? E cada um. Como que foi o meu começo? Para eu entender onde que se especificava tudo isso. Eu tornei treinador de equipes, professor. E aí eu vi, né, que eu dava ali aquele conteúdo para 50 pessoas, 30 pessoas. E eu vi a reação das pessoas dentro da minha esteira, já que eu trabalhava. Eu trabalhava na universidade, eu trabalhava numa escola, né? Tinha 2 empregos ali. E eu apresentava, eu trazia coisas externas, que na época não tinha. Que só as empresas, né, as grandes corporações faziam. Ou os grandes eventos levavam alguém ali, né? E eu fazia isso dentro das empresas. O que mudou a minha chave? Eu falei, peraí. Esse meu assunto, ele não é um assunto só orgânico. O que é um assunto orgânico? Que só diz respeito àquela comunidade. Ele é um assunto que ele pode transcender. Ele é um assunto que ele pode levar. O que me fez cair essa ficha? O feedback das pessoas. As pessoas pegavam e voltavam, nossa, você mudou. E eu falei, caramba, meu, eu sou só um professor. Olha a crença, olha a âncora. Eu falei, pô, mas eu tô fazendo meu papel aqui. Eu lembro que na sexta-feira... Isso é normal pra mim. É isso mesmo. E eu era meio doido, cara. Porque o que acontece? Eu era professor que o professor da outra sala reclamava do meu barulho. Eu não sei se vocês perceberam, mas deve ter percebido que eu falo alto, eu falo mexendo nas mãos, tudo. Eu sou meio inquieto. E aí isso foi criando uma identidade. E aí, um certo dia, eu conheci 2 pessoas, na verdade 3. Eu falei, opa, Rodrigo Cardoso, Leila Navarro e Daniel Goldri. E eu vi eles falando coisas parecidas, que eu até então não os conhecia. O que eu usei? Eu usei do meu estado de motivação, do meu estado de desenvolvimento, que era uma coisa que eu já gostava muito, eu utilizei ele nas minhas aulas, eu utilizei ele nos meus treinamentos corporativos. Corporativo que eu era funcionário. Eu não era um palestrante. E eu inventava, ó, tal dia vamos ter um evento, só que antes a gente vai abrir com uma palestra. E quem que eu colocava como palestrante? Eu mesmo. É aquele cara que compra o palco e ele mesmo canta. E obviamente, não era de graça, porque eu recebia, eu tinha meu salário. Só que aí eu falei, isso o mundo tem que conhecer. E aí eu comecei a interagir com instituições, com associações, com empresas. E comecei a ofertar minha palestra de graça, porque eu não sabia como cobrar. Desculpa te cortar, mas Manda. uma coisa que você falou e eu saquei que eu já ouvi de outras pessoas, eu acho que quem tá ouvindo a gente provavelmente passa ou já passou por isso. Essa sensação de que o mundo precisa ouvir. Eu acho que esse é o ponto de start de todo palestrante. Mesmo que ele ainda não esteja cobrando pela palestra dele. Quando vira a chavinha de que o mundo precisa ouvir, a chavinha às vezes vira por conta própria, que nem virou pra você. Às vezes vira porque alguém chega pra você e fala, você precisa ser palestrante. As pessoas precisam ouvir isso. Mas aqui é a chavinha, né? São várias chaves, mas essa chave, ela talvez seja a que comece a abrir ali aquele jogo de malas que você vai tirando ali. E aí o que acontece? Eu não tinha essa noção. Como eu falei já pra você, se eu tivesse um MBA lá em 2006, eu já tinha ganho. Eu só sei que, respondendo aqui o que o DJ falou, eu fiz muita palestra gratuita. Eu gerei muito valor. Eu me preocupava primeiro em transformar as vidas. E aí, a precificação ela foi vindo com o tempo. No começo, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão entrar dentro da linha do budget. O que é o budget? É o que a empresa dispôs para pagar aquilo. E não caia no erro de quando no seu início de carreira você se basear, pegar uma... Hoje eu não consigo fazer uma baliza com o que é pago pro Flávio Augusto, mas também não consigo fazer uma baliza para o que é pago para
para a palestrante que cobra ali o seu job R$ 400. Hoje, minha situação, ela é diferente. Hoje eu sou um palestrante profissional, eu tenho uma base, eu tenho uma média, só que entendo uma coisa, precificação. Quando que você vai entender quanto custa a tua palestra? O quanto de necessidade ela gerar no mercado. Na época da pandemia, eu não tenho a conta de quantas palestras eu falei sobre home office. Online. Caraca. Palestra de 6, de 7, de 10 mil, de 12 mil. Online, sem eu sair da minha casa, sem eu sair do meu escritório. Nossa, sempre valeu isso? Não. Antes da pandemia, quase não tinha palestra sobre home office. E Você nem sabe muito online, bem disso, não que você tinha cansou online. de vender isso. Não tinha online, não tinha palestra online. Você foi um dos precursores a trazer essa modalidade para a gente. Você já tinha falado disso antes da pandemia, se eu não me engano, Isso mesmo. sobre a modalidade de palestra online. Então, entenda. Tá, Francisco, como que eu precifico? O seu movimento, a tua entrega vai. Quanto mais você entregar, mais você vai crescer. E eu sei que tem um medo por trás de tudo isso. Eu tenho medo de falar um preço para o contratante. Ó, exemplo. Quero uma palestra do Francisco. Francisco, uma palestra de liderança. Vamos usar. Quanto você cobra? Ó, o medo do Francisco não profissional. Do Francisco antes de ser pró. Uhum. Se eu cobrar 10 mil e alguém cobrar 8, eles vão me descartar e vão pegar o cara de 8. E se eu cobrar 8 e for 10? Eu vou perder 2 contos. Mas não é? É isso Mas não é. mesmo. Eu sei, porque como que eu sei disso? Porque eu já pensei assim. Eu já ouvi muita gente falar a mesma coisa. Eu já pensei assim. Se eu colocar muito alto e eu perder a venda, olha o que você pensa. Esquece de perder a venda. Esqueça de perder a venda. Um palestrante ele tem que ser ético. Ele tem que ser flexível. Eu acho que eu já falei em algumas outras situações. Teve uma empresa que estava quebrando. O cara falou, cara, eu preciso dar um upgrade, cara. Não é porque minha empresa está quebrando que eu vou abandonar os meus funcionários. Eu preciso de uma palestra. E ele tinha um valor que na época não era o meu valor. Não era o meu valor. Estava muito abaixo do meu valor. Eu falei, qual é a tua necessidade? Eu preciso disso, 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 disso. Eu fui e fiz uma palestra para ele. E eu não cobrei nada. Esteira de consciência. Esteira de consciência. Esse não é o meu valor. Esse não é o meu... esse não é o meu preço. Só que eu vou deixar de entregar o meu valor? Não. Isso é importante. Esse não é o meu preço, porém, eu não vou deixar de entregar o meu valor. Eu fui lá e fiz a palestra gratuita. Aí. Isso A empresa se ergueu. Isso marca. Cara, isso eu conto, eu me arrepio. Porque quando o cara já estava bem, depois ele pegou, cara, ligou e falou, Francisco, eu preciso de uma palestra, eu quero a mesma. Eu falei, rapaz, pede uma coisa diferente. Tu quer eu quero a mesma, cara, porque foi aquela palestra que mudou o rumo da gente aqui. Caramba. E quanto que você cobra? Eu falei, você pode ver lá o preço lá no site, né? Tá lá, 20, de 8 a 20, tudo. Ele falou, então é 20. Tipo assim, ele pagou lá uma quantia que foi bacana, no talo, assim. E é uma pessoa que me chama de novo e vai pedir a mesma palestra. E vai quê? pagar. E vai pagar pagar aquilo por que isso, você porque tá hoje ele tá cobrando. numa situação diferente. Vocês têm. Então, cara, eu falo isso com muito respeito, com muito carinho. Eu quero que vocês que estão assistindo a gente entenda isso, tá? O palestrante ele não pode se prostituir. Ele não pode ir lá no rastro do tacho, mas também não pode querer ser o louco do bang, assim, sem noção. E tem uma palavra que vai determinar a sua precificação agora. É congruência. O que você faz é compatível com o que você cobra? O que você entrega é compatível com o que você cobra? Qual é a sensação de você cobrar 10 mil, 15 mil numa palestra? E o que você deixa lá por esses 10, 15 mil? Isso Internamente, eu me pergunto isso. é de se pensar mesmo. Internamente, eu me pergunto isso. O mercado ele vai reger vários valores. Já foi uma época que era moda a palestra ser 5 mil, já foi uma época que era moda a palestra virar 10 mil, mas sempre teve as pessoas que cobraram mais e sempre teve as pessoas que cobraram menos. O que eu quero dizer com tudo isso? Que você não precisa ficar preso a um valor. Entenda o momento, tenha ética. E aí que entra aquela questão que é o diferencial, Lucas, que é o que a gente sempre fala. Esse trato, entender o cliente, entender a necessidade do contratante.
Francisco, eu não sei nem qual é a minha necessidade. Então Agora- vem com a gente. Eu não sei nem qual é a minha necessidade, porque a grande maioria desses novos palestrantes, eles têm 2 empregos. Uhum. Ou eles querem ter 2 empregos. O que ele já faz todos os dias, que é o que remunera ele, o que sustenta ele, e o novo ofício de palestrante. Ou ele está entrando nessa... Então, assim, falando sobre começo de carreira, DJ, que você me perguntou, eu fiz muita palestra gratuita. Um dia que eu me assustei drasticamente foi quando eu dei uma palestra no Teatro Bradesco. E aí me deram um cheque, era a época do cheque ainda. Pra quem é mais novo aí não sabe o que é cheque, era um papel que a gente colocava o valor lá. Era um dinheiro. Você trocava, é um dinheiro diferente, papel diferente. né? Você ia lá no banco e trocava, Aham. porque hoje não tem mais quase, né? E eu peguei aquele cheque 12 pau, mano. Nossa. Eu dei uma palestra de 1 hora e pouco. E aí chegou assim, ó. Era bem desse jeito mesmo, né? Você já pegou com a mão tremendo. Não, porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro em tão pouco tempo. Qual foi o ano? Eu acredito que foi 2009, 2008, uma coisa 12 assim. pau em 2008. Era a época que o É dinheiro muito ainda tinha valor. Mas era muito dinheiro, Lucas. Dava pra comprar um carro usado, assim, um carro quase seminovo. Caraca. Você tá entendendo? E eles pagaram assim, mas suave, assim, tranquilo, nem fiz cara feia. Obrigado, seu Francisco, toma. Aí eu peguei. É isso mesmo. Será Mas o que ele acontece? Ali foi uma negociação que talvez não exista hoje. Tá? Não foi estipulado nenhum valor. Viram um trabalho meu, me convidaram e após me deram. Eu não sabia qual, não tinha fechado o preço. Eu tinha ido de graça. Naquele dia, me caiu uma ficha, Lucas. Caiu uma ficha, DJ. 1 hora minha vale isso aqui. Caraca. Só que eu tenho que ser flexível e inteligente Uhum. pra conseguir viver disso sem morrer por isso. Até porque Muito foi por top. ser flexível e inteligente que você chegou aí. Eu acredito que sim, Lucas. Eu acredito que foi o meu maior ativo naquele momento, entendeu? E isso ficou muito claro na minha cabeça. Naquele dia, cara, eu voltei assim, e eu acredito que muitos de vocês já aconteceu isso. Naquele dia eu voltei chorando pra casa. Falei, cara, encontrei meu propósito. Eu já ganhava dinheiro, fazia palestra de 1.000, de 500, de graça. Fazia palestra e depois ia jantar com o pessoal, eu te pago o almoço, te pago a janta, tudo e tá tudo bem. É como um músico no começo de carreira. Naquele dia, me caiu uma ficha. O meu valor tem um preço e não é baixo. E aí, a partir dali, aí eu comecei a trabalhar. E foi sempre os 12 mil, foi sempre os 10 mil, foi sempre 5 mil? Não. Hoje, Francisco, você faz palestra gratuita? Se tiver uma oportunidade de entregar o meu valor e eu ver que ali eu vou fazer a diferença, sim. E tá tudo bem pra mim. Precisa ter essa mentalidade. É importante ter essa mentalidade. A gente começou a falar agora sobre palestra gratuita. E para muitos, talvez seja um absurdo. Mas a gente vai levantar aqui agora principais aspectos de você que está iniciando dar uma palestra gratuita. Parece que é um absurdo. Pô, vou trabalhar de graça. Ou será que meu conhecimento não vale nem R$400? Não é isso. Não é sobre isso. Está muito acima disso. E a gente vai colocar aqui agora o olhar de cada especialista aqui sobre os motivos do porquê você que está iniciando, que quer ser um palestrante profissional, que quer viver de palestra, que quer levar o teu propósito e as tuas habilidades, teus conhecimentos para o mundo, você precisa saber agora. Então, eu vou começar falando a minha visão, depois o Lucas e aí o Chicão, pode ser? Pode. Vamos. Por que o cara... e claro, se eu falar aqui alguma coisa que seja interessante, que tem aí um pano pra manga, vocês podem me... que vai ser uma coisa interessante. Por que o cara que está iniciando, ele deve fazer palestra grátis? Ele deve. Tá? Ele deve fazer. Por quê? Primeiro ponto, ele se mostra pro mercado como especialista. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele vai ter oportunidade de validar a palestra dele. Saber em que pontos ele pode melhorar, o que foi bom, o que levantou a plateia, o que fez a plateia gostar, qual foi o ápice da palestra, o que ele pode melhorar. Ou seja, uma oportunidade de testar aquele método que ele desenvolveu para transformar pessoas. Terceiro ponto, ele vai ter uma oportunidade de ter uma palestra completa dele, gravada, que ele pode subir para o canal dele do YouTube quando as pessoas perguntar quem é fulano.
Vai lá assistir minha palestra que você vai saber qual é o meu conteúdo. Olha aqui, só aqui, ó, só dando uma palestra grátis, o cara já teve a oportunidade de ter conteúdos que muitos não têm. Não é interessante isso? E ninguém compra, de novo, a gente repetiu isso no podcast passado, ninguém compra nada de quem a gente não conhece. Como é que eu sei que você é palestrante se você não tem nenhum material para me provar isso? E a palestra grátis, ela te dá essa oportunidade. Claro que, se a tua primeira palestra for paga, amém, aleluia. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. O pagamento foi só um detalhe. Claro. Mas o importante é que você, em primeiro momento, não pense em pagamento. Você pense em evolução. Pensa Você na entrega, pense né? na entrega, na A transformação. entrega tem que ser absurda, cara. A entrega. Você vê no olho de quem tá entregando, cara. Você vê no olho de quem tá ali se rasgando, cara. Entregando tudo. Sabe aquela parada cara, tem um filme do Al Pacino que se chama Domingo, cara. Tem uma frase que eu adoro. Que ele fala, aquele que entra na batalha pra morrer pela vitória é o que sairá vivo dela pra comemorar. Sabe o significado disso? É que a gente entra pra dar o melhor. E eu entro, cara, pra dar o melhor, pra rasgar. Nem que eu saia sem voz. Nem que eu saia sem energia. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de transformação pessoal. O porque dinheiro é cada aquilo que o Lucas palestra sempre fala. É uma consequência. é uma consequência. Aí sim o dinheiro é uma consequência. Agora, se você for a consequência, aí é o problema. Cara, você, numa palestra, você se transforma Total. e você transforma pessoas. Né? O que você acha, Lucas, disso? Você, mais que ninguém aqui, tem propriedade pra falar, porque galera, não é puxando o saco, não. O cara é meu irmão, é meu amigo, mas é o melhor vendedor de palestras que eu conheço. Valeu. Bom, eu concordo totalmente com o que você disse. Eu acho que a gente precisa sempre bater no ponto da transformação. Realmente não dá para precificar algo que não gera valor nenhum. Precisa transformar, precisa gerar valor. E a gente sempre repete, palestras salvam empresas. Você salvou aquela empresa, é por isso que o cara voltou e fez questão. Fez questão de pagar. Fez questão, olha só, tem que grifar essa palavra, fez questão de pagar. Porque você gerou uma transformação tão grande que aquilo não tem valor para ele. Ele quis representar esse valor que teve aquela transformação pelo preço da sua palestra. Representar aquele valor no preço. E mesmo assim ele sabe que ainda não era aquele preço. Então, olha que louco isso. Louco. Consequência, pura consequência. Então precisa gerar transformação. Palestras salvam empresas e palestras salvam vidas. Total. Quantas pessoas já chegou pra você? Eu acho que você sempre já me falou isso, que pessoas chegaram pra você depois da palestra e chegou pra você e disse, tá pensando em me suicidar, Sim. desistir. Pensando em me suicidar, pensando em me internar, pensando em sair de casa, pensando em abandonar a Pensando em esposa, largar, chutar o balde. pensando... porque você pega pessoas... Esse é o grande poder da palestra, né, Lucas? A ogiva nuclear que a gente fala. Exatamente. Um livro é maravilhoso, um filme é maravilhoso, uma formação é maravilhosa, mas o poder de uma palestra, de conseguir em 1 hora, 1 hora e meia, impactar de uma forma tão brutal, impactar de uma forma tão violenta uma vida, Não dá no pra mundo explicar. não existe. Palestras salvam vidas, palestras salvam empresas. E você é simplesmente pago para que as pessoas ouçam aquilo que você tem a compartilhar. Só que o que você tem a compartilhar precisa valer a pena ser ouvido. E as pessoas precisam perceber que vale a pena ouvir aquilo ali. A partir do momento que essa sequência começa a ficar cada vez mais clara e como colocar ela em prática começa a ficar cada vez mais clara, vai ficar cada vez mais fácil colocar um preço naquele Sim. produto. A partir do momento que você entende quanto o contratante está disposto a pagar, vai ficar cada vez mais fácil colocar um preço naquele produto. E é óbvio que no começo nada disso é claro. E principalmente se o cara não conhece o MBA do palestrante, isso fica mais difícil ainda Sim. de ser entendido. Mas a palestra gratuita é totalmente importante para esse começo. Eu já recebi um aluno do MBA que chegou para mim e falou assim, Lucas, como é que eu monto minha página do Media Kit em que eu preciso colocar a logomarca dos clientes que eu já palestrei? Eu não palestrei para ninguém, o que eu vou colocar ali? A dica que eu dei para ele, eu vou dar para vocês, é simplesmente não coloca. Não coloca. Simplesmente coloca e começa a fazer palestras gratuitas para ter o que colocar. Beleza, pode ser que a primeira seja para uma escola e você quer vender para uma empresa, não é uma marca tão forte que está ali.
Só que depois que aquilo tiver completo com várias pequenas empresas, você simplesmente vai substituindo. São degraus. Existem fases. Sim. E a partir do momento que você vai mudando de fase, você vai potencializando os materiais que você tem, você vai potencializando as palestras que você tem, você vai potencializando o preço. Total. Você nunca deve se espelhar em, fulano cobra tanto, por que que eu vou cobrar? São experiências diferentes, são realidades diferentes. São momentos e cultivos diferentes. Claro. E você Então, percebe que cada vez que a gente vai se aprofundando no assunto, a gente vai se aproximando de uma possível autossabotagem. Que é a autossabotagem da comparação, é a autossabotagem da valorização do preço mais do que a transformação. Então, assim, A gente... sabotagem da desvalorização. Exatamente. Eu não valho isso. Corre um alto risco do palestrante se distanciar do que levou ele até ali. E lembra que a gente começou o podcast falando? O que fez você virar a chave? Aquele arrepio. Preciso compartilhar isso com o mundo. Isso não pode ser perdido. então, na visão de vocês dois, para quem tá iniciando, a palestra gratuita chega a ser melhor do que qualquer remuneração para quem tá iniciando hoje. Eu não diria melhor, mas eu diria necessária. Necessário. Por quê? Ó, peguem essa frase. Pratique nas pequenas coisas para que brilhe nas grandes. E não é porque você está praticando nas pequenas que tem que ser feito de qualquer jeito. Complementar com uma frase da Bíblia. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É fiel no muito. Então, Nossa, caraca, agora você... Lei universal. A gente Agora pode sair a gente agora pode- do podcast, pode encerrar o podcast. Porque isso que você falou é extremamente emblemático e representativo. Seja fiel no pouco, que você será fiel no Fiel muito. no muito. Ou seja, resumindo agora para o nosso momento, trate uma palestra gratuita ou paga. Trate uma palestra como o maior show da Terra. Com a mesma entrega. Com a mesma entrega. Se você vai fazer de graça, se você vai ganhar 10, 15, 20 mil, isso vai gerar a tua marca no mundo. Isso aí. Isso aí. vai tatuar a tua identidade Na mente das pessoas. na mente, na vida das empresas e das pessoas. Vai transformar vidas e transformar empresas. Yes. Caraca, galera, esse foi o episódio de quem assistiu, quem quer ser palestrante, quem quer viver de palestras, com certeza já vai ter aí ideias. Eu tenho certeza que a cabeça deve estar explodindo de quem está assistindo a gente aqui para começar a executar agora. Então, você teve a experiência aqui do campo de batalha, de como você pode fazer para iniciar a tua carreira, a tua trilha, a tua jornada como palestrante profissional. Você soube aqui agora algumas táticas e você pode aplicar já a partir de hoje, a partir de amanhã, aí na tua vida como palestrante iniciante. Se você quiser saber mais outras dicas, mais curiosidades, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @MBA do Palestrante. E se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, eu sugiro que você corra, ative o sininho lá para toda vez que a gente vier com um vídeo novo, você já ser um dos primeiros a assistir e passar, como o Lucas falou, na frente de milhares de palestrantes e pessoas que sonham em ser... Tem uma coisa que o Chicão fala que é muito interessante. Existem dois tipos de pessoas. Aquela que faz e aquela que cria uma desculpa. E você agora não pode ser aquela que cria uma desculpa. Se esse é o teu sonho, não sou eu, não é o Lucas, não é o Chicão que vai fazer você ser um palestrante. É só você. A gente só tá aqui para direcionar A gente vai ser o a caminho ferramenta. correto. É uma A ferramenta. gente é a ferramenta. Então, aproveita que isso é gratuito e vai enriquecer muito a tua jornada como palestrante. Lucas, valeu? Obrigadão, Chicão. Tamo Valeu, junto. irmão. Obrigado Tamo a você que assistiu a gente. Obrigado a todo mundo aqui que preparou antes essa... Isso é uma palestra. A gente teve que preparar antes. E gratuita. A gente está oferecendo para você, para que você também possa ter oportunidade. De uma forma tão foda quanto se tivessem Quando você pagando pra estivesse gente. pagando. É isso Entrega mesmo. de valor. Entrega absurda. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Tamo junto.